Quero cumprimentar a todos os nossos alunos, nosso curso pastoral telepresencial, na graça e na paz do Senhor Jesus. Amém? Espero que a palavra de Deus esteja nesses dias produzindo mudança na sua vida. Que esse tempo aqui de estudo, de compartilhamento, esteja afetando sua vida ministerial, sua liderança, sua disposição para trabalhar para o Senhor, mas acima de tudo, que a palavra esteja despertando fome em você. Você sabe, a palavra de Deus tem muitos paradoxos, e um deles é o seguinte: quanto mais você come, mais fome tem. Aí na vida natural, a fome ela é a ausência de comida, mas nas coisas de Deus, às vezes, a fome ela vem justamente porque tem sido suprido e nutrido pela palavra de Deus. Amém? Então eu espero que nesses dias a sua fome de conhecer mais do Senhor, da sua palavra, esteja crescendo. Claro, também quero muito que você desenvolva prazer, no estudo da palavra de Deus, que os seus olhos espirituais sejam abertos e você possa tomar a palavra de Deus como alimento na sua vida, como de fato ela é. Você que está fazendo o nosso curso, mesmo você que não tem um chamado para ser pastor, você já tem com certeza um chamamento para ser um cooperador nessa obra. Para cooperar, seja ensinando, seja discipulando, seja ajudando nos nossos encontros, nas nossas células, liderando uma célula. Então você é um cooperador. E é muito importante que você aprenda a se alimentar da palavra de Deus cotidianamente, que haja uma fome renovada no seu coração. Amém? Esse é o nosso desejo. Mas também nós estamos aqui para te ensinar uma abordagem, uma forma de se aproximar da palavra, de tomar a palavra. Então não é minha pretensão querer exaurir com você coisa alguma, nem ensinar tudo. Por si só essa expressão já é tão pretensiosa. Claro que não. Nós queremos, na verdade, ensinar você como tomar a palavra, como ler a palavra, como receber essa palavra para ser vida no seu coração e no seu espírito. Amém? Então fique de pé. Vamos orar ao Senhor. No começo de cada aula nós fazemos isso, porque isso não é meramente uma aula. Aqui nós estamos ministrando ao Senhor e recebendo ministração. Por isso precisamos ter o nosso coração aberto para o Senhor. Feche seus olhos, erga suas mãos para o céu. Pai, nós oramos ao Senhor nessa hora. Espírito Santo de Deus, que o Senhor envolva cada aluno, vem sobre cada aluno, como o Senhor pairava sobre a terra naqueles dias para gerar vida, vem pairando sobre nós, sobre cada aula, cada sala de aula, cada aluno, ó Deus, para que haja vida, vida do Senhor, ó Deus, que os corações dos teus servos sejam vinculados, enriquecidos, ó Deus, pela tua palavra, pelo poder que há nela de transformar-nos, ó Deus. Senhor, nós oramos por nós também, dá-nos palavras espirituais, dá-nos, ó Deus, uma expressão apropriada às realidades do Espírito hoje, e que haja ouvidos abertos para ouvir do Senhor, para receber do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Hoje nós chegamos à nossa 13ª aula no nosso estudo de Gênesis, e é a saída da arca. Essa saída da arca, ela é simbólica, ok? Então nós vimos na última aula o quê? Que quando Noé passou pelo dilúvio, o dilúvio, baseado no que o apóstolo Pedro disse, o dilúvio é um símbolo do batismo do Novo Testamento. O batismo, como nós sabemos, ele é uma grande sepultura. O batismo é aquela sepultura onde o seu velho homem foi definitivamente enterrado. E você agora se levantou para uma nova vida. Esse que é o simbolismo do batismo. Então, quando você é mergulhado na água, aquela água simboliza morte. E quando você se levanta da água, você está se levantando para uma nova vida. Uma velha vida morreu e uma nova está surgindo. Também sabemos que aquela água aponta para Cristo. Quando você está sendo imerso nela, você está sendo enxertado, incluído em Cristo. Hoje você agora é membro da igreja. E quando você se levanta, então, se levanta para uma nova vida em Cristo. Bom, se o batismo, então, é representado pelo dilúvio, passar pelo dilúvio é passar pelo batismo, o que significa, então, a saída da arca? Bom, a saída da arca, obviamente, simboliza a vida de ressurreição. É a vida que nós vivemos hoje. Uma vez que nós morremos e agora nós nos levantamos para Deus, então essa nova vida que nós temos agora é uma vida de ressurreição. Essa é uma expressão usada no Novo Testamento. Paulo fala que quer sempre estar experimentando o poder da vida de ressurreição. Então lembra isso. O dilúvio aponta para o batismo, que é o sepultamento da nossa velha vida. E a saída da arca
simboliza a nova vida no Senhor. Amém? Está claro isso para você? Então a saída da arca é uma experiência subsequente ao batismo e aponta para a ressurreição. Então a vida de ressurreição consiste em que tudo que tem origem na velha criação em Adão é morto, está morto, e em seu lugar surgem as realidades da nova criação no Espírito. Sabemos que essa realidade, obviamente, só vem à tona na medida em que nós nos apropriamos ou vivemos esta realidade. Então, você já é uma nova criatura. Você já passou da morte para a vida. Mas você agora precisa aplicar essa vida de ressurreição em todos os aspectos da sua vida. Deixa-me dar um exemplo para você. O que nós queremos dizer? Que a velha criação é tudo aquilo que tem origem em Adão. Todos nós, por exemplo, é só um exemplo para você entender. Todos nós nascemos com virtudes naturais. Essas virtudes naturais, elas não procedem de uma vida de ressurreição. Essas virtudes naturais, elas vêm da velha criação. Mas quando nós nascemos de novo, quando nós passamos da morte para a vida, então é necessário que as virtudes também passem da morte para a vida. E é necessário que aquilo que temos hoje tenha procedência da vida de ressurreição. Então, deixa eu dar um exemplo prático. Você era uma pessoa conhecida pela sua bondade. Você era uma pessoa muito bondosa. E todo mundo dizia que você era tão bonzinho. Sua mãe dizia que você era bonzinho. Seu professor dizia como você era bonzinho. Você cresceu com todos dizendo que era bonzinho. Você se convenceu que é bonzinho. Mas essa bondade sua não é o fruto do Espírito que está lá em Gálatas, que diz que o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade. Então essa bondade sua não é do Espírito, essa bondade sua é sua. Então ela é da velha criação. O que tem que acontecer? É que essa bondade ela tem agora que ser terminada. Então o Espírito Santo vai operar circunstâncias na sua vida para que tudo aquilo que é da velha criação, que é de Adão, seja terminado. E você possa ter agora a realidade da nova criação. O que significa isso? Significa que Deus vai terminar com essa bondade sua. Ao ponto em que você mesmo vai ficar pensando, poxa vida, mas eu pensava que era bom e não sou. Exatamente. É esse o ponto que Deus quer que Deus deseja que você chegue. Ao ponto de perceber que você não é. E no momento em que você perceber que não é, então você vai clamar ao Senhor. E aí você vai entrar na vida de ressurreição. Por quê? Porque agora você vai ter a bondade que procede do Espírito. Não aquela bondade que procede da sua alma, do homem natural. Entende o que eu quero dizer? É isso que eu quero falar para você a respeito de vida de ressurreição e vida natural. Amém? Está compreendendo isso? Então, do mesmo jeito que Noé e sua família se depararam com uma nova vida, um novo mundo, uma nova realidade depois do dilúvio, nós também, depois do batismo, depois da experiência do novo nascimento, precisamos experimentar também uma nova realidade. Em outras palavras, tudo que tem origem agora naquela velha criação em Adão está morto. Não é que deve estar ou que estará, está morto. E no seu lugar agora surgem as realidades do Espírito, que nós chamamos, na verdade, de nova criação. Estão acompanhando isso? Esse entendimento é fundamental, ok? Mas antes disso, eu queria que nós lêssemos lá em Gênesis. Pegue aí a sua Bíblia, Gênesis. Vamos ler lá no final do capítulo 8, a palavra de Deus nos diz assim, Gênesis, capítulo 8. Vamos ler do verso 13 em diante. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então disse Deus a Noé, sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Os animais que estão contigo de toda a carne, tanto aves como gado, e todo réptil que rasteja sobre a terra, faze sair a todos, para que povoem a terra, sejam fecundos e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Quero ler também no capítulo 8, no verso 4. Olha o que diz. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas do Ararat. No dia 17
do 7º mês. Muito bem, primeira coisa então, nós queremos ver alguns elementos então da saída da arca que apontam, preste atenção nisso, apontam para a vida de ressurreição, nova vida em Cristo. Então, primeira coisa, o tempo da saída da arca. Alguém pode achar irrelevante esse tópico do tempo, mas não é. Há um ponto fundamental aqui. Lá no capítulo 8, no verso 4, diz que no dia 17 do 7º mês, a arca pousou sobre o monte Ararat. Então, esse é o final oficial do dilúvio. Uma vez que apareceu a porção seca e a arca pousou em cima, então, na verdade, ali o dilúvio encerrou. Acabou, ok? Não foi o momento em que eles saíram da arca, mas foi o momento em que encerrou o dilúvio, começou uma nova vida. Agora, o que significa esse 17º dia do 7º mês? Muito bem. Lá em Êxodo, no capítulo 12, verso 2, e no capítulo 13, verso 4, diz o seguinte, se você quiser acompanhar, Êxodo, capítulo 12, verso 1 e 2, diz assim: Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: Este mês vos será o principal dos meses, será o 1º mês do ano. Quando o povo de Israel foi celebrar a Páscoa, vamos estudar juntos isso quando estivermos vendo o livro de Êxodo, daqui a algumas semanas. Presta atenção. Por ocasião da última praga sobre o Egito, Deus estabeleceu a Páscoa. E o Senhor diz então, olha, esse dia da Páscoa, esse mês, vai ser o mês mais importante do ano. Vai ser o 1º mês do ano. O que significa isso? Que aquele mês, originalmente, não era o primeiro. Qual mês era ele? No capítulo 13, verso 3, diz assim: Disse Moisés ao povo: Lembrai-vos deste mesmo dia em que saístes do Egito, da casa da servidão. Pois com mão forte o Senhor vos tirou de lá. Portanto, não comereis pão levedado. Hoje, mês de Abibe, estáis saindo. Então preste atenção nisso. O mês de Abibe, ele era o 7º mês. Ele era o 7º mês. Então está dizendo aqui que este mês, ele vai ser agora o 1º mês. Deus mudou o calendário. É mais ou menos assim. É como se nós estivéssemos vivendo o mês de julho. E de repente nós tivemos a experiência da Páscoa. Aí o Senhor diz, a partir de agora, então, julho vai ser o 1º mês do ano. O ano vai começar em julho. O que significa esse começo? Significa um novo ciclo, uma nova vida. Mas originalmente ele era o 7º mês. Olha o que está em Êxodo 13, verso 3. Hoje, Moisés dizendo, mês de Abibe. Abibe era o 7º mês. Né? Abibe é o mês do florescimento. Então, era o 7º mês. A partir de agora, ele vai ser o principal. Ele vai ser o primeiro. Mas se você voltar lá para Gênesis, você vai ver que lá em Gênesis 8:4, diz que eles pousaram no dia 17 do 7º mês. Presta atenção. Lá em Gênesis, o 7º mês era o 7º mês mesmo. Lá em Êxodo, o 7º passou a ser o 1º. Entendeu o que eu estou dizendo? E a arca pousou no dia 17. Dia 17 do 7º mês. Só que lá em Êxodo diz que esse 7º mês, agora ele vai ser o 1º. Então, na verdade, a arca pousou no dia 17 do 1º mês. Agora, o que é precioso a respeito disso é o significado que isso tem a ver conosco. Eu não coloquei aqui? Só um instante, deixa eu achar aqui onde é que está escrito no PowerPoint. Muito bem. Isso aqui que é importante, que eu queria frisar para você. Está entendendo o que eu estou dizendo? A arca pousou no 17º dia do 7º mês. Lá em Êxodo, o Senhor disse para Moisés, olha, esse 7º mês vai ser agora o 1º. E a Páscoa era celebrada no 14º dia. Presta atenção nisso. A Páscoa era celebrada no 14º dia. Então, Jesus morreu, diz a palavra de Deus, no exato dia da Páscoa. Por que ele morreu no exato dia da Páscoa? Porque ele era o Cordeiro Pascal. A morte dele era o cumprimento profético daquela festa. Entendeu isso? Muito bem. Então, Jesus morreu no 14º dia, como está escrito. Ele morreu no 14º dia. Então, o que aconteceu no 17º dia? 3 dias depois. Ele ressuscitou. Então, ele morreu no 14º, ressuscitou no 17º.
Agora, que dia foi que a arca pousou no Monte Ararat? No 17º. Por que eu estou fazendo questão de frisar esse tópico para você? Para mostrar para você o quanto a palavra de Deus é precisa e é maravilhosa. Eu não me canso de estudar e de me empolgar com a palavra de Deus. E às vezes coisas aparentemente pequenas como essa, elas acabam nos empolgando muito e nos dando mais vontade de aprender e de estudar a palavra de Deus. Entendeu? E um outro ponto que você vê aqui, nós vamos estudar o significado dos números oportunamente. Mas desde já, eu quero dizer para você o seguinte, que o número 8 simboliza também ressurreição. Vai dizer, pastor, não é o número 3? Bom, o número 3 também simboliza ressurreição, porque Jesus ressuscitou no 3º dia. Mas o número 8, ele simboliza um novo começo. Portanto, ele também simboliza a vida de ressurreição. Porque a Bíblia sempre coloca os ciclos de 7. Então, 7 finaliza um ciclo. O oitavo dia, o número seguinte, é o 8º, nos fala de um novo começo. Sendo um novo começo, também aponta para a ressurreição. Então, se você olhar na palavra de Deus, você vai ver que foram 8 pessoas que saíram da arca. Então, tudo aponta para a ressurreição. Olha que precioso. O dilúvio simboliza sepultamento do batismo. A saída da arca, portanto, simboliza nova vida, vida de ressurreição. A arca pousou no 17º dia do 7º mês. Deus disse a Moisés que o 7º mês seria o primeiro. No 14º dia era a Páscoa. Jesus morreu no exato dia da Páscoa, no dia 14 do mês primeiro. Ressuscitou no dia 17, justamente o dia em que a arca pousou no monte. Por quê? O fato dela pousar ali significa nova vida, vida de ressurreição. Foram 8 pessoas que estiveram na arca, para simbolizar que eram também vidas de ressurreição. Todos eles estavam envolvidos nesse processo de ressurreição, de nova vida, de novo começo e, portanto, nova criação. Que coisa preciosa é isso. Então, você vê todos os detalhes, eles são importantes. Todos os detalhes estão envolvidos. Então, a primeira coisa que você tem que entender aqui na saída da arca é o tempo da saída. Eles saíram exatamente no tempo de Deus. Vamos avançar. Segundo ponto importante foi que Noé soltou um corvo e uma pomba. Nada disso é por acaso na palavra de Deus. Se você acompanhar aí no capítulo 8, a partir do verso 6, diz assim: ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca, porque as águas cobriam ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias, e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então vamos entender esse significado aqui do corvo e da pomba. Então, após essa a experiência de ressurreição, nós temos então uma nova vida, que é chamada de vida de ressurreição. Obviamente, essa vida só pode ser vivida dentro da igreja, porque a igreja é a nova criação de Deus. A igreja é a comunidade daqueles que passaram da morte para a vida, que foram transportados das trevas, do império das trevas, para o reino do Filho do seu amor, o reino da luz. Então, sendo assim, nós temos na igreja, baseado aqui em Gênesis, 2 tipos de pessoas. Você percebe que por toda a Bíblia esse princípio vai caminhando? Desde Caim e Abel você tem esses 2 princípios de vida, 2 tipos de homens. Então você tinha Caim e Abel, depois você tinha filhos de Deus, filhos dos homens, agora você tem pombas e corvos, depois você vai ter a experiência de Isaac e Ismael, depois você vai ter Esaú e Jacó, depois você vai ter Davi e Saul, depois no Novo Testamento você vai ter o crente carnal e o crente espiritual. Ou seja, você vai ver caminhando por toda a Bíblia um mesmo princípio. As ilustrações mudam, mas o princípio permanece o mesmo. Existem 2 princípios de vida, de 2 tipos de pessoas que às vezes convivem dentro da igreja. Isso, portanto, é algo que nós devemos estar considerando continuamente. Isso é algo muito sério. Então, dentro da igreja hoje, nós temos 2 tipos de pessoas, representados aqui por esses 2 animais, o corvo e a pomba. São 2 tipos de crentes. Esses 2 tipos de crentes são enviados ao mundo. Esse mundo que já está julgado por Deus.
E qual que é a atitude de cada um deles? Vamos entender isso. Primeiro, nós temos o corvo. O que o corvo simboliza? O corvo simboliza os carnais, ok? Então eu falei para você, tem o crente carnal e o crente espiritual. O corvo simboliza os carnais. Eles voltam para o mundo, não permanecem na igreja. Às vezes vêm ao culto de domingo, mas não permanecem na igreja. Tem muitas pessoas que têm um conceito equivocado de desviar, né? Para ele, desviou é quem não vai ao culto de domingo. Mas é possível ter crente desviado que nunca deixou de ir ao culto de domingo. Desviado é aquele que saiu do propósito de Deus, é aquele que ignora a vontade de Deus e que se esbanja ali com as comidas que o mundo oferece e não sente fome pelas coisas de Deus. Portanto, participar de um culto aos domingos não tem esse valor espiritual que muitos imaginam. Deveria ter, mas não necessariamente. O texto diz que Noé soltou o corvo. E o corvo foi e voltou, até que uma hora ele só foi, não voltou mais. Por que ele não voltou mais? Porque havia corpos boiando ainda sobre as águas. Mesmo depois de tantos dias, certamente havia corpos em decomposição. Corpos de gente, de animais. Então havia muito alimento para esses corvos. Esses corvos se alimentam de coisas imundas. Isso é algo triste, mas é um fato espiritual. Existem crentes que ainda se alimentam das coisas do mundo. Pastor, o que é esse alimentar? Nós vamos estudar juntos isso com detalhes quando falarmos do maná, lá em Êxodo. Mas desde já, entenda isso. Comer na Bíblia significa introjetar, colocar dentro. A primeira menção de comer na Bíblia foi lá em Gênesis, quando o homem e a mulher comeram da árvore do conhecimento. E ao comerem da árvore do conhecimento, eles introjetaram, colocaram dentro deles mesmos o veneno da serpente. Agora, o comer na palavra de Deus não é necessariamente algo que envolve apenas alimento com a boca. Nós comemos com os sentidos. Qualquer coisa que entra pelos olhos, pelos ouvidos, qualquer coisa que vem pelo tato, isso pode constituir-se em alimento espiritual. Mas só alguém vai dizer, pastor, mas não tem como eu tampar meus olhos, ouvidos e ver e sem ouvir coisa alguma. É verdade, porque só é introjetado aquilo onde temos prazer. O que nós temos prazer entra para dentro de nós. Se você tem prazer nas coisas do mundo, quando você ouve algo do mundo, quando você assiste algo do mundo, aquilo simplesmente entra dentro de você, começa a fazer parte de você. Por quê? Porque o prazer faz com que isso aconteça. O desejo, a cobiça envolvido faz que isso aconteça. Está compreendendo a diferença? Então, esses corvos que estão aqui, eles têm prazer em comer aquelas coisas do mundo. Lá em 2 Timóteo 4,10, Paulo fala a respeito de Demas. Ele diz o seguinte, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e foi para Tessalônica. A expressão que Paulo usa aqui é o seguinte, tem crentes que amam o presente século. Não é que eles convivem, não é que eles são obrigados a conviver com o mundo. Não, tem crente que ama. Ele ama, ele tem prazer. Esses corvos, portanto, estavam ali, foram ali para lá, aqueles corvos estavam boiando sobre as águas e os corvos, então, se esbaldaram. Os corvos na Bíblia são animais imundos. Ou seja, são animais que se alimentam da morte. Por que gostam da morte? Preferiram, então, ficar junto daqueles cadáveres. Será que existe isso dentro da igreja? Infelizmente existe. Nós precisamos estar sempre exortando os irmãos e alimentando os irmãos. Os irmãos não vão mudar porque nós meramente os exortamos. Para que eles mudem, é necessário que sejam alimentados. As pessoas mudam quando são alimentadas. Se você vê uma criança subnutrida, não adianta você exortá-la simplesmente. Você tem que dar comida para ela. Algumas pessoas pensam que só de exortar, elas vão mudar. Não, as pessoas mudam também quando são alimentadas apropriadamente. Então, quem sabe, alimentando ele com a comida do céu, daqui a pouco ele também não vai tomar uma atitude celestial. O segundo tipo de animal foi a pomba. O que a pomba representa? Representa os crentes espirituais, que permanecem na igreja. E a Bíblia fala que a pomba, ela ia e voltava para a arca. Ela ia e voltava. Até que um dia ela foi e voltou com um ramo de oliveira. O que simboliza o ramo de oliveira? O ramo de oliveira simboliza o Espírito Santo também. Pastor, por que o ramo de oliveira simboliza o Espírito Santo? Porque na Bíblia, sempre que se menciona o azeite está associado com a obra do Espírito Santo. Por isso o Espírito Santo nos unge com o óleo. Entende? O óleo
é um símbolo do Espírito Santo. E você sabe, a oliveira, talvez em português não seja tão familiarizado, mas a árvore que produz azeitonas é chamada de oliveira. E o azeite de oliva vem da oliveira, que é feito de azeitonas, também que são chamadas de olivas. Então preste atenção, o ramo de oliveira nos fala daquela experiência nova, gostosa, daquela coisa recente com o Espírito Santo de Deus. Então essa pomba, a própria pomba simboliza também o Espírito Santo. É importante lembrar isso. A própria pomba simboliza isso. E aqueles crentes que são cheios do Espírito, aqui são representados pela própria pomba. Então, a pomba é o Espírito Santo, mas a pomba também é o crente cheio do Espírito Santo. Então, nós, como crentes espirituais cheios do Espírito, nós também saímos para ir ao mundo. Mas nós sempre voltamos para a arca. Nós saímos para pregar para o mundo, mas nós sempre voltamos para a arca, porque nós nos alimentamos dos ramos da oliveira. Ou seja, nós temos prazer nas coisas do Espírito. A nossa alegria é beber do Espírito. Nossa alegria é o regozijo que vem do Espírito. Ok? Essa é a grande distinção que há aqui. Por isso, nessa vida de ressurreição, nós temos, mesmo na vida de ressurreição, dois tipos de crentes. Bom, e a vida de ressurreição propriamente dita? Como é que podemos descrevê-la? Então, depois que Noé saiu da arca, a gente pode ver alguns elementos dessa vida de ressurreição. Ou, em outras palavras, como é que podemos identificar? Observando o que aconteceu, observando o que eles fizeram depois que saíram da arca. O que Noé e a sua família, o que eles fizeram depois que saíram da arca? O que aconteceu com eles? Então, aquilo que eles fizeram, o que aconteceu com eles, constitui para nós num símbolo, numa alegoria, que nos fala dos elementos de uma vida de ressurreição. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Edificaram um altar para ofertarem a Deus. Olha o que diz no verso 13 do capítulo 8. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. Verso 15. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos. Verso 18. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres dos seus filhos. E também saíram da arca os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Verso 20. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Enquanto durar a terra, esses ciclos vão estar acontecendo. Bom, primeira coisa que nós vemos é que Noé e sua família, eles edificaram um altar e ofertaram a Deus. O que isso nos mostra? Que a primeira coisa, ou a prioridade para nós na vida da igreja, não deve ser trabalhar para Deus, mas deve ser edificar um altar para ofertar ao Senhor. Agora, quando eu falo de edificar um altar, isso não significa que nós vamos agora nos tornar idólatras e vamos começar a construir pequenos altares, nichos na nossa casa e ali colocar imagens. Não, não é isso. Me entenda. Esse é o princípio espiritual. O altar, obviamente, ele foi erguido aqui literalmente por Noé, mas hoje na nossa vida ele é um símbolo, ele é apenas uma alegoria de algo que nós fazemos no coração. Altar significa consagração a Deus. Altar significa consagração a Deus. Significa que eu sou do Senhor e o Senhor agora tem autoridade completa sobre a minha vida. Deus somente se agrada com aquilo que é colocado sobre o altar. Quanto mais nós fazemos algo para o nosso próprio prazer, quanto mais nós trabalhamos para nós mesmos, qual o resultado disso? Mais nós nos sentimos insatisfeitos. Mas nós encontramos satisfação quando fazemos algo para Deus. Quando nós ofertamos para Deus, que aí nós estamos cumprindo o propósito para o que fomos criados. Fomos criados por Deus para
agradar ao Senhor, para ser ao Senhor instrumento e vaso, como nós estudamos lá no começo do livro de Gênesis. Então, quanto mais você tem uma vida voltada para si próprio, seus próprios desejos e planos, mais você se sente insatisfeito. Experimenta fazer a vontade de Deus. Isso é consagração. Agradar a Deus é consagrar-se a Ele. Bom, mas como é que nós nos consagramos a Deus? 3 consequências vêm quando agradamos a Deus com o altar. O texto nos explica. Primeiro, no verso 21 diz o quê? E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo, não tornarei a amaldiçoar a terra. O Senhor aspirou o suave cheiro significa que o Senhor se sentiu satisfeito. O aroma daquele holocausto agradou a Deus. Então, quando você sabe que você é amado por Deus de maneira incondicional e que Deus tem pensamentos bons a seu respeito, que Deus tem planos bons e propósitos bons a seu respeito, então você se sente feliz. Essa é a verdadeira felicidade. É a sensação de que agrada a Deus e a sensação de que Deus nos ama. Mas já perceberam como tem muito crente que vive com a sensação de que não consegue agradar a Deus? E tem sempre com a sensação que tem que orar mais, que tem que fazer mais, que tem que pregar mais, que tem que liderar mais. Ele não estudou o suficiente, ele nunca faz nada suficiente. Ele sempre tem a sensação de que Deus está insatisfeito com ele. Já parou? Por que isso acontece? Porque ainda não compreenderam o caminho para agradar a Deus. Nós agradamos pela graça, exclusivamente nos consagrando a esse amor, crendo de fato que Ele nos ama. E Ele nos ama independente do que façamos ou deixamos de fazer para Ele. Até porque não temos como agradar a Deus no seu padrão divino. Precisamos de crer que isso acontece em Cristo. Ok? Então, isso é um ponto fundamental. Quando você se sente feliz, Deus também está feliz. Entende? Essa felicidade é que agrada ao Senhor. Esse senso de estar contente com Deus. Entende? Mas lembra disso. Deus não ama você porque você é bonzinho, nem porque você merece. Deus ama você por causa de Cristo. Nós estamos inseridos nele, revestidos dele. É tão importante isso. Como é que um obreiro pode servir a Deus se ele não tiver uma sensação diária de que é amado por Deus? Eu digo para você, eu levanto todos os dias na minha casa, eu tenho a sensação de que os olhos amorosos de Deus estão sobre mim, que o sorriso de Deus está sobre mim. Não porque eu sou bom, mas porque Cristo já satisfez as exigências de Deus. Entende? Mas quantos de nós vivemos com medo? Quantos de nós nos sentimos devedores o tempo inteiro? E aí não vivemos a plenitude dessa vida de ressurreição. Você só pode ter vida abundante, que o Senhor Jesus veio para nos dar, quando nós estamos certos de que Deus já aspirou o cheiro suave do holocausto, do sacrifício do Senhor Jesus e já ficou contente. Deus já está contente, porque o holocausto definitivo foi oferecido pelo Senhor Jesus lá na cruz. Deus Pai já aspirou aquele cheiro suave e já está contente. E já está contente conosco. Sabe uma maneira simples de você saber se está ou não agradando a Deus? É você ver se está feliz. A sensação de felicidade é tão importante, é empolgante e ela é fundamental, ela é básica, é um alicerce. Porque quando você está feliz na obra de Deus, Deus também está feliz. E se você está descontente, pode ter certeza, de alguma maneira Deus também está descontente. Então, se há descontentamento na sua alma, procure entender qual é a fonte dele. Qual é a fonte do descontentamento? Onde está o problema? É na falta de entendimento da graça? É porque você está andando ainda com base nas obras da lei? É que você está confiando ainda no mérito humano? Onde é que está a base do problema? Isso tem que ser avaliado. Segunda coisa que acontece quando nós nos consagramos ao Senhor é que nós afastamos a maldição. O texto que o Senhor diz, não vou tornar a amaldiçoar a terra por causa do homem. Verso 21, não vou mais amaldiçoar a terra. Por quê? Maldição não faz parte mais da nossa nova vida. Entendeu? Agora, se você, mesmo estando na nova vida, resolve viver daquela maneira antiga, então você vai colher as consequências dessa atitude que você está tendo. Por quê? Porque se você ainda, mesmo conhecendo a graça, mesmo entendendo que o Senhor já realizou tudo por nós, se você ainda assim escolhe andar pelo caminho de Caim, tentando agradar a Deus com base nas suas obras, você sempre vai se sentir devedor. Isso vai ser maldição na sua vida.
Qual que é o segredo de afastar a maldição? É você crer nessa graça maravilhosa e responder com obediência a Deus. Aí o Senhor diz, nunca mais vou amaldiçoar. Nunca mais vou amaldiçoar a terra. Então, muitos de nós, infelizmente, não temos tido entendimento. Vivemos enganados e não usufruímos da vida abundante que o novo nascimento em Cristo nos dá. Por isso tem muito crente que é livre, mas ainda vive como escravo. A porta da prisão já foi aberta, mas ele não tem coragem de sair porque acha que está preso. Ele já é curado, mas vive como se fosse doente. Vive uma vida ruim, mas na verdade tem diante dele uma vida plena e abundante. Tudo porque ainda não entendeu que a maldição já foi afastada. Não por causa do que nós fazemos, pelo que Cristo já fez por nós. A terceira coisa é que quando agradamos a Deus, nós trazemos a bênção de Deus. Então, o Senhor nos abençoou aqui no verso 21 e no verso 22. Alguém vai dizer, pastor, onde é que está a bênção? No verso 22 diz, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Eu sei que no nosso conceito natural de bênção, nós queremos uma vida só de uma maneira. Então, para nós, uma vida boa é uma vida que nunca chove, é sempre sol, sempre praia. Para nós, uma vida boa seria uma vida que não tivesse noite, tudo sempre de dia. Mas nós precisamos das duas coisas. Esses pares, essa antítese que tem aqui, eles são fundamentais, porque eles nos mostram o caminho do crescimento, do conhecimento de Deus. Enquanto estamos aqui, nós precisamos do frio e do calor. É importante as duas coisas. Não sei se você percebe isso, mas depois de muito tempo, naquele sol quente, naquele calor, você ansia por chuva. Mas quando fica chovendo muitos dias, você ansia pelo sol. Mas é esse desejo de mudança é que leva a avançar. A vida seria muito ruim se fosse só verão, ou se fosse só inverno, se fosse só dia, ou se fosse só noite. Então, essa alternância de fases é que é a bênção para nós. Lembra disso? Maldição é viver só no verão, ou viver só no inverno, ou viver só de noite, ou ter só experiência de dia. É muito bom ter semeadura e ter colheita. É muito bom, como diz o Salmo 126, ir chorando enquanto semeia, para que depois tenha experiência de voltar para colher e fazer uma festa. Entende? É muito bom sair na chuva, é muito bom experimentar a chuva, mas é muito bom também quando vem o sol. Sabe, é necessário a calmaria, mas a calmaria só tem sentido quando você compara com a tempestade. E todas essas coisas nos renovam a vida. Entende? Essas coisas é que produzem a novidade para nós. A vida natural é assim, a vida espiritual é também assim. Deus permite tempos de sequidão. Talvez você está hoje passando por um tempo de sequidão e você está dizendo, puxa vida, tem algo errado comigo. Não, é necessário que venha a sequidão, mas preste atenção, vai vir o tempo de chuva também. Tempo de sequidão não é tempo de colher nem tempo de plantar. Mas vai chegar o tempo de chuva. E quando você sentir o cheiro da chuva no ar, não tem experiência mais empolgante do que essa. E você só pode conhecer a Deus plenamente passando por todas essas experiências. É nessas circunstâncias que conhecemos a Deus. É no dia da sequidão, somos obrigados a exercitar-nos a perseverança. Exercitar a você continuar, insistir. Não é verdade? É tempo de subir ladeira. Você desenvolve os seus músculos espirituais. Mas também no dia da ladeira abaixo, no dia da chuva, no dia do aguaceiro, é outro momento de você conhecer a Deus. Eu estava ouvindo uma história que é muito interessante. Diz o seguinte, que um dia um garoto estava vendo uma borboleta saindo ali do casulo. E a borboleta se esforçando muito para sair do casulo. O garoto, muito compadecido, ele foi lá dentro, pegou uma tesoura e cortou o casulo. Mas quando ele cortou o casulo, a borboleta saiu, mas não conseguiu voar. E morreu logo em seguida. E ele ficou tão inquieto com aquilo, e perguntou à mãe dele por que havia acontecido aquilo. E a mãe explicou. É que quando a borboleta está ali naquele casulo, se esforçando para sair, ela está forçando as asas. Isso faz com que a asa dela seja oxigenada, ela pode distender, e é isso que vai capacitá-la a voar depois. Quando o garoto foi lá e cortou, ele impediu que ela passasse pelo processo necessário de fortalecimento. Em nome de uma aparente compaixão, de uma dosinha, ele poupou aquela borboleta de desenvolver músculos para poder voar. Quantos de nós fazemos isso? Às vezes ficamos com dó das pessoas,
quando elas estão passando por uma dificuldade, mas essa dificuldade que vai capacitá-las depois a caminhar ou a voar em lugares mais altos. E você próprio, quando você fica de uma maneira obsessiva, evitando toda dificuldade, você não vai crescer, porque não há amadurecimento sem dor, sem dificuldade. Né? Faz parte da vida. Alguém fala, não, pastor, eu não aceito isso. Não aceito nenhum tipo de sofrimento. Mas isso é tolice. Tem um sofrimento que é necessário. Outro dia, né, no começo das aulas agora, nós temos uma escola aqui em Goiânia, nós estávamos vendo lá alguns pais levando suas criancinhas, primeiro dia de aula. Então, para as crianças, aquilo é uma novidade muito grande, mas é, ao mesmo tempo, muito assustador. E muitas delas choravam e diziam para a mãe, não me deixa aqui, e agarrava na mãe. E a mãe chorava também, de dó da criança, naquele sofrimento. Aquilo é angustioso para a criança, mas também é para a mãe. Mas, você sabe, é necessário deixar a criança. Então a professora vem, pega a criança, tenta confortá-la ali e diz para a mãe, olha, você vai embora, porque se você for embora, ela vai mais rapidamente se acostumar. Ela vai chorar 1, 2, 3 dias talvez, mas no 4º dia já acostumou. Mas aí quantas mães ficam lá do lado de fora, no portão, na grade, tentando ver a criança lá dentro, chorando. Elas querem evitar que a criança sofra, mas para o bem da criança, ela precisa de sofrer. Esse é o momento dela sofrer. Amém? Bom, segunda coisa que Noé fez. Lembra, nós estamos vendo aqui o que Noé fez ao sair da arca. Nós estamos falando aqui, ó, o que podemos aprender. Né? Então, o que as pessoas ressurretas fizeram? O que Noé fez depois que saiu? Primeira coisa, ele edificou um altar e ofertou a Deus. Nós vimos 3 consequências que vêm quando nós ofertamos ao Senhor e agradamos ao Senhor. Segunda coisa que Noé fez, ele cumpriu o propósito original de Deus. No capítulo 9 diz assim, abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Veja, é a mesma ordem que Deus havia dado para Adão. Novamente, Noé agora recebe a mesma ordem. Entende o que eu estou dizendo? Por que Deus falou de novo? Será que é um ritual? Não, é que o propósito de Deus precisa de ser cumprido. Uma vez que Deus tem um propósito, esse propósito vai ter que ser cumprido. Adão não cumpriu o propósito de Deus, então agora Deus vem para um segundo começo. Noé é o segundo começo de Deus. E Deus vem então e fala para Noé, Noé, o que eu quero de você é isso, eu vou abençoar você, mas a bênção implica em que você tem que ser fecundo, multiplicar-se e espalhar pela terra, encher a terra. Você deve espalhar pela terra. Essa é a ordem de Deus. Essa mesma ordem permanece até hoje. Entenda isso. Só que, diferentemente de Noé e de Adão, nós não somos fecundos mais no nível natural. Nós não geramos mais filhos naturais, geramos filhos espirituais. Por quê? Porque o primeiro Adão era apenas alma vivente, mas o segundo Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Nós somos feitos também gente que é espírito, que tem vida. E nós temos hoje o poder também de passar vida para os outros. Como? Através da palavra da fé, da palavra do Evangelho. Quando nós fazemos isso, então a pessoa recebe a vida de Deus, entra nela e ela se torna uma nova criatura. A ordem de Deus não muda. Deus continua ainda hoje querendo que nós sejamos fecundos, que nós nos multipliquemos e também que espalhemos pela terra. Guarde bem isso. Espalhar é propósito de Deus. Quanto mais queremos amontoar gente e ficar com gente no mesmo lugar, mais estamos correndo o risco de sair fora do propósito de Deus. Por isso nós estamos tão envolvidos nesse projeto de abrir igreja. Nós temos falado disso. Qual que é o motivo que nós estamos fazendo esse curso telepresencial? Que nós queremos abrir igrejas. Nosso alvo é abrir 1000 igrejas até o ano 2020. Só nesse ano, a nossa igreja aqui em Goiânia, Videira em Goiânia, vamos abrir 60 igrejas. Esse é o nosso alvo. No final do ano você vai ouvir desse alvo sendo alcançado. Ok? Mas você está sendo treinado para esse princípio também. Para ser fecundo, para se multiplicar e para espalhar. Vamos avançar. Terceira coisa que eles fizeram, eles viveram debaixo da aliança de Deus. Olha o que diz no verso 8 do capítulo 9. Diz também Deus a Noé e seus filhos, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. É Deus que sempre toma a iniciativa de fazer aliança. Algumas pessoas às vezes querem fazer aliança com Deus. Você não faz aliança com Deus. É Deus que faz aliança com você. Aí o texto diz, verso 10. Faça aliança com você, com a vossa descendência e com todos os seres vivos que estão convosco,
tanto aves, animais domésticos, animais selváticos que saíram da arca, como todos os animais da terra. E disse Deus, verso 12. Aliás, vamos falar qual foi a aliança que Deus fez, verso 11. Estabeleça a minha aliança convosco. Não será mais destruída toda a carne por águas de dilúvio, nem mais haverá dilúvio para destruir a terra. Então Deus disse, com água não haverá juízo mais. Disse Deus, este é o sinal da minha aliança que faço entre mim e vós, entre todos os seres viventes que estão convosco para perpétuas gerações. Porém nas nuvens o meu arco será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então, presta atenção, Deus colocou um sinal. Por que disso? Por que Deus fez essa aliança? Porque as pessoas poderiam temer um novo dilúvio. Em outras palavras, todas as vezes que o céu escurecesse, elas iam ficar em pânico, iam ficar super assustadas. Na verdade, muitos de nós vivemos hoje também debaixo de um pânico, de um medo. O medo do crente novo convertido, na nova vida que ele está, qual é? É o medo de cair, é o medo de voltar à velha vida. Deus quer livrar você desse medo. Okay? Nessa nova vida, não deve haver mais lugar para esse medo. E outra coisa, Deus também queria mostrar para eles que não precisavam de ter temor. É como se estivesse dizendo, olha, não temam, as águas da morte não vão voltar novamente. Deus, então, faz uma aliança. Aliança para que todas as vezes que o céu escurecesse, você sentisse paz. Olha, vai chover, mas Deus disse que não haverá dilúvio mais. Olha, estou passando por dificuldade, mas não vou retroceder mais. Olha, tem havido muita luta, mas eu não vou mais cair ao ponto de ficar caído. Por quê? Porque Deus fez uma aliança comigo. Essa é a aliança daqueles que estão na nova vida. Ok? Então, lança fora todo o medo. E para que houvesse essa segurança e não temêssemos o futuro, o Senhor então colocou o sinal. O sinal da aliança era o arco. Deus fez uma garantia. É muito bom quando Deus faz aliança, porque agora você não está mais debaixo da bondade de Deus, nem da sua misericórdia, você está agora debaixo da fidelidade de Deus. Isso por quê? A Bíblia diz que Deus tem misericórdia de quem Ele quer. Pode ser que Deus queira ter misericórdia hoje, amanhã Ele fala, chega de misericórdia. Mas com a fidelidade não é assim. Deus não pode escolher deixar de ser fiel. Uma vez que Deus fez uma aliança, isso não está baseado mais na sua misericórdia. Mas agora o relacionamento está baseado na sua fidelidade. Deus prometeu. E Deus colocou um sinal. O arco-íris é o sinal da aliança. Ele é o símbolo da fidelidade de Deus. É por isso que lá em Apocalipse capítulo 4, verso 3, diz que ao redor do trono tem um arco-íris. Olha o que diz. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris. Presta atenção. Ao redor do trono há um arco-íris, semelhante no aspecto à esmeralda. Então, por que ao redor do trono de Deus tem um arco-íris? Porque o trono de Deus é edificado em cima da sua palavra, da sua fidelidade. O trono de Deus tem um arco-íris porque Deus não pode se esquecer da sua aliança. Deus fez uma aliança com o homem lá atrás, depois do dilúvio. E o arco-íris está diante de Deus até hoje. Por quê? Porque Deus é um Deus fiel. Deus não pode retroceder na sua palavra. Amém? Bom, essa é a realidade da nova vida. Mas nessa nova vida também, às vezes acontece quedas e acontece erros. E o que nós vemos no capítulo 9 ainda, a partir do verso 20, é que Noé cometeu um erro, ele caiu. Olha o que o texto diz. Sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Então presta atenção, depois do dilúvio, Noé era o patriarca, era o homem mais velho, era o mais experiente, portanto ele era autoridade sobre todos os seus descendentes. Ele era a liderança natural. Mas Noé se descuidou, falhou, ele se embriagou e ficou nu dentro da sua tenda. Por que Noé falhou? Primeiro, Noé falhou porque alcançar o sucesso é algo perigoso. Quando Noé alcançou o sucesso, ele se tornou desleixado. Você sabe, nós estamos mais sujeitos a falhas justamente quando nós somos bem-sucedidos. Um líder, ou um pastor, ou obreiro, que se torna bem-sucedido na obra, e a obra cresce, se torna prevalecente, ele tende a se tornar o quê? Indisciplinado, desleixado, até complacente consigo mesmo.
E se começa a se permitir a fazer coisas que ele não se permitia antes. Por isso tenha muito cuidado com o sucesso. Porque quanto mais sucesso você alcança, maiores vão ser as tentações e as oportunidades para você cair no pecado. Por isso, precisamos de considerar, né, como é sério isso. E o pecado do líder é muito mais sério e tem consequências muito maiores do que o pecado de um liderado. Então, aqueles que estão em posição de liderança, e você com certeza já está, se não está, vai estar, você precisa de vigiar, você tem que estar atento. Principalmente quando a bênção de Deus vem e você começa a prosperar. Cuidado com a indisciplina, cuidado com a displicência, cuidado com a complacência. Cuidado para você não ceder, ok? Ceder à embriaguez da tentação. Lá em Eclesiastes, a palavra de Deus diz: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquela se vê o fim de todos os homens, e os vivos que o tomem em consideração. Por que é melhor ir na casa onde tem velório do que onde tem banquete? Porque às vezes o fracasso é melhor do que o sucesso. Às vezes é melhor você... Veja, não é que é melhor. Na verdade, fracassar é sempre muito desagradável. Mas é uma experiência inevitável. E às vezes o caminho de Deus para nos trazer a sobriedade é permitir o fracasso. É permitir a dor. Ok? Porque o fracasso, ele te dá mais oportunidade de buscar a Deus e se aproximar do Senhor. Mas é fácil esquecer de Deus em dias de sucesso e de muita prosperidade. Ok? Então, Noé ficou ali nu fisicamente. Isso foi uma falha espiritual. Alguém vai dizer: pastor, mas quando o homem caiu, ele teve que se vestir. Depois que nós somos salvos, deveríamos voltar a andar nus novamente? Não. Uma vez que o homem caiu, ele não volta mais à posição anterior. Ok? O Éden é um lugar onde não há retorno mais. Nós podemos hoje comer da árvore da vida, mas não há mais retorno à posição que Adão tinha, que era de completa inocência. E outra coisa, após a queda, foi Deus mesmo que cobriu o homem. Porque aquela cobertura simboliza a redenção que o Senhor Jesus fez por nós. Ok? Então, hoje nós precisamos dessa cobertura. Lá em Gálatas 3:27 diz que todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. E Paulo diz que nós precisamos de comparecer diante do Senhor, mas precisamos ter cuidado para ninguém comparecer diante dele nu. Precisamos estar vestidos e revestidos de Cristo. Segunda coisa que aprendemos aqui nesse texto é que a falha... Bom, nós falamos da nudez aqui. Segunda coisa é que a falha do líder é sempre um teste para o liderado. Então, Noé falhou. Noé, de fato, falhou. Muitas pessoas pensam que só deve submeter a um líder se ele for completamente infalível. Totalmente infalível. Porque no dia em que ele errar, essas pessoas pensam que estão desobrigadas a se submeterem. Mas isso é um erro. Tem que ter muito cuidado com relação a isso. A falha do líder, às vezes, é um teste para nós. Por isso, precisamos ter muito cuidado para não expormos as falhas daqueles que Deus constituiu como autoridade sobre nós. Porque Paulo diz, não tem autoridade que não seja constituída por Deus. Por isso, afrontar a autoridade é afrontar o próprio Deus. Entende isso? Cão, ele não mentiu. Ele falou a verdade. Ele expôs a nudez. Mas ainda assim foi amaldiçoado. Você consegue imaginar um problema mais sério do que esse? Alguém ser amaldiçoado porque falou a verdade? Já ouviu gente rebelde falando isso? Ah, eu sei que é verdade, estou falando a verdade e ele ainda vem ainda me disciplinar. Vê que coisa séria. Deus pode disciplinar você porque você falou a verdade. Mas ao falar a verdade, você expôs a nudez. Por que Sem e Jafé foram abençoados? Porque eles honraram Noé. O que eles fizeram? Cobriram a falha. Ok? Eu sei que tenha cuidado, tenha o bom senso. Cobrir a falha do líder não significa que você não pode exortá-lo e adverti-lo do erro. E uma coisa muito séria foi com Noé também. O que você faria no lugar de Noé? Você está ciente que está errado? Você está errado. Você teria coragem de ainda assim amaldiçoar, exortar, disciplinar o outro? Você vê, Noé fez isso. Por que Noé fez isso? Ele fez porque o que importa não é a pessoa de Noé, mas a autoridade que ele representa. Então, preste atenção. Sabemos que Noé falhou, mas mesmo assim ele amaldiçoou Canaã.
Então, é difícil para alguém que falhou exercer autoridade. Mas Noé era o líder e ele tinha que falar de acordo com a sua posição, de acordo com o governo de Deus, e não falar de acordo com o seu sentimento ou com a sua condição momentânea. Precisamos entender a diferença disso. Quando nós falamos pela posição, por causa de algo que Deus nos comissionou, e não baseado no sentimento, baseado naquela sensação de que não deveríamos falar, que estamos desqualificados para falar. Então, nós vemos muitas coisas aqui dessa nova vida que o Senhor nos dá. Amém? Meu desejo é que você possa ter os seus olhos abertos para perceber que, às vezes, em textos como esse, existe oculto tanta riqueza espiritual. Há muita riqueza para nós, aberta na palavra de Deus. Que os seus olhos se abram cada dia mais, que o véu seja removido e você veja por revelação essas verdades do Senhor. Amém? Até a nossa próxima aula. Deus possa abençoar você.